É sempre um gosto volver a nossa querida UAP. A primeira vez que eu estuve aqui foi no milênio passado, o ano de dezembro de 78. Eu era estudante do primeiro ano de teologia e volvemos muitas vezes e é um privilégio, como eu les dije, e que Deus bendiga a cada um de vocês que estão participando desse hermoso simpósio e também um saludo especial àqueles que estão acompanhando-lo em linha. Temos quantidade deles em los dois sítios, que é um deles é de la División e o outro, que quanto eu sepa, é também de la Revista Adventista de la Casa Publicadora Brasileña. Mira, ela é a primeira vez que estamos. Eu creio que eu sou o primeiro que está usando o PowerPoint. Vamos ver se camina. Não tanto. Ok. O tema, como foi mencionado, é os adventistas e a justificação por la fé. Desarrollo histórico e ênfases contemporâneos. Por supuesto que a história é muito ampla. Tiene cantidad de diferentes líneas y la frustración es o que se pone o que se deja afuera. Pero mi intento con ustedes en esta tarde es desarrollar un marco, una estructura que facilita la comprensión de este importante tema. Y me gustaría empezar con bueno, não é isto todavia, sim. Com uma pequena ilustração. Há anos eu fui invitado para uma igreja que estava completamente dividida sobre a justificação por la fé. Sabe que a justificação por la fé tinha que nos unir e não dividir. E então, depois de exponer um tema, escuchar uno e o outro que estavam ali, que eram os líderes de los dois movimentos que estavam dividindo a igreja, em particular, em privado, eles me perguntaram: o que tu tienes a dizer a nós outros? Bueno, como eles foram muito sinceros, eu disse: mira, al grupo, a um de los líderes, eu dije: tu doutrina está equivocada, pero tu és tão amável, tu atitude está correta. Pero el outro eu digo: mira, tu tienes la doutrina correcta, pero la atitude equivocada. Então, em outras palavras, tu sabes que muitas vezes pode haver uma tensão entre nossa crença, aquilo que nós outros aceitamos, e nossa atitude, ou quizás a forma como vivimos. Vamos começar com o texto que está projetado ali, que é o texto básico. Romanos 1, 16 e 17. Não me avergonço do Evangelho. Por que não leemos juntos esse texto que é tão importante? Não me avergonço do Evangelho, porque é o poder de Deus. Lutero não conseguia compreender a justiça de Deus em Romanos e tinha dúvidas sobre isto. E ele diz que quando chegou à compreensão de que a justiça de Deus nesse texto não é a justiça de retribuição ou de punição, pero é uma justiça que salva. Foi como se os portales del paraíso se abriram para ele e ele teve uma nova compreensão de la justificación por la fe. Ahora, nosotros tenemos aquí una pequeña representación de las raíces históricas de la iglesia y cómo nosotros la entendemos. Muchos caen en el pequeño error
de traer nuestras raízes directamente de la reforma del siglo XVI hasta hoy, de la Iglesia Adventista. E por supuesto tenemos a herencia de la sola escritura y de las solas que hasta el doctor Arthur Stelle mencionó ayer. Pero hay que reconocer una cosa, en términos de comprensión de la justificación por la fe, todos los reformadores continentales, sin ninguna excepción, creían en la predestinación. Hasta Alistair McGrath habla que quizás Lutero era más rígido en su comprensión de la justificación por la fe do que hasta Calvino. Só que Calvino lo hizo la base de su sistema teológico y Lutero no. Entonces não quedou tão evidente. Pero para nosotros es muy importante reconocer que somos herederos de la reforma, pero con la contribución de livre albedrío predicado pelos metodistas. Um grupo significativo de nossos pioneiros era metodista, ou por lo menos de la conexión cristiana que vino del metodismo. E muitos de nossos historiadores e teólogos não han reconocido esta contribuição metodista tradicional. Hoje se toma um pouco mais em conta. Ora, em termos de la história e de la compreensão de la justificação por la fé, George Knight habla que em nossa história, por lo menos em la compreensão de él, tú tienes en Apocalipsis 14:12 el texto que habla los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y da la impresión que en los primeros 40 años el énfasis nuestro fue más en los mandamientos de Dios. Y después con la predicación de 1888 vino la cuestión de la justificación por la fe, o sea, de la fe de Jesús para el equilibrio. Bueno, vamos a dividir la historia, como siempre, en algunos períodos. El primer período que yo propongo es, y yo creo que es más que natural, énfasis en las doctrinas distintivas. Y va de 1844 a 1886. Tú podrías preguntar por qué yo no pongo 88. Porque las discusiones sobre justificación por la fe empezaron de forma más fuerte el 86 y después hubo el clímax el 88. Como no tenemos todo el tiempo de la noche aquí, vamos a pasar a un pequeño... El problema es mirarlo de acá. Entonces, con el perdón de ustedes, voy a tener que mirar si la cosa cambió en el punto que me gustaría. Mira, las denominaciones, si tú mires este diagrama, allí vas a ver que estes ciclos dan la impresión que son iglesias o denominaciones. E normalmente um grupo surge com a intenção de reformar ou dar uma contribuição doctrinal. Então, se alguém te perguntara, o que tienes a dizer se nós fôramos em um tempo sectários? Bueno, depende como tu defines o termo secta, pero cada movimento surge e tem que justificar sua existência com el elemento que não é conhecido. Ou, em outras palavras, qual é a contribuição, o que de distinto tu tens a oferecer ao mundo que os demás não têm. E nós não fomos uma exceção. Predicamos o elemento distintivo de nossa fé. Pero isto generou uma crise e entonces tivemos que equilibrar com a predicação da justificação por la fé. Agora, aí há uma cita
muy importante de Elena de White. Por supuesto, la cita es de 1889, entonces es una cita postrera, pero él está hablando sobre la realidad de la justificación por la fe en estos 40 o 45 años de nuestra existencia como un movimiento. Y aquí se dice lo siguiente, el manuscrito 5 de aquel año. Se me ha preguntado, ¿qué piensas de esta luz que estes hombres, o sea, Jones y Waggoner, estão apresentando durante os últimos 45 anos? He estado apresentando os incomparáveis encantos de Cristo. Então, em outras palavras, ele está dizendo que o mensaje de justificação por la fé, ela mesma já estava predicando. Isto é lo que he estado tratando de apresentar ante sus mentes. Quando o hermano Waggoner habló de estas ideias em Minneapolis, foi a primeira enseñanza clara. Mira, o término clave é clara, sobre este tema que eu havia oído de qualquer lábio humano, excepto as conversações entre mim, mi esposo e eu. Em outras palavras, ela põe aqui que ela e seu esposo já falavam desse tema e incluso ela predicava. Pero vamos adelante. Alguns creem que os adventistas já nasceram legalistas. Bueno, isto é uma questão que se pode discutir, pero há que acordar-se de alguns pontos. E um deles, quizás a mais famosa pintura adventista, por lo menos de las últimas décadas, es el Cristo del Camino Angosto, que está en el Ellen G. White Estate de la Asociación General y que prácticamente tú lo encuentras en las oficinas alrededor del mundo prácticamente, reproducciones de la misma. Y en esta... Isso é uma representação da primeira visão de Elena de White que se chama a visão do clamor de la meia-noite. Nadie sabe a fecha exacta, pero foi em dezembro de 1844. ¿Tu crees que aqui as pessoas estavam seguras mirando a la lei? Não há alusão aqui, o artista agregou a lei ali, pero em la visão não se menciona, todos estavam seguros mirando a Jesús. Outra ilustração, M.E. Kellogg. Ele havia pintado em 1843 esse quadro que é La Senda de la Vida. E vocês encontram isto no livro Movement of Destiny, uma reprodução del mismo. E tu vas ver que aqui a lei está ao centro en el árbol, el ojo de la sabiduría divina ali, e alguns podem dizer quizás que é algo distinto. Pero después, el 76, Jaime White pediu para que fuera revisado el cuadro, e entonces vino él mismo, solo que com algumas pequenas alterações. Después que el esposo Jaime White faleceu, Elena de White pediu uma revisão e alguns dizem que hasta o próprio esposo, ou Jaime White, já tinha esta intenção. Pero mira que ano que é isto. O ano 1883. E agora se agrega ao título Cristo, la senda de la vida. E tu vas ver que a lei, ou o Sinaí, quedou al final, ali ao fundo, e por adelante está o que mesmo? La cruz de Jesus. Então, ênfase cristocêntrico. Alguns dizem que Elena de White começou a predicar a justificação por la fé depois de 1888. Não é assim. Hasta esta ilustração aqui já comprova que antes mesmo daquela reunião isto ocorreu. Mira, aqui temos uma cita de George Tenney, que publicou em la Review and Herald de 1880. Mira o que ele diz. Isto é tudo
antes de Minneapolis. Mientras presentamos al pueblo los aspectos peculiares defendidos por los adventistas del séptimo día, los opositores estão sempre indagando: por que ustedes não predicam a Cristo? Certamente Cristo é o grande personagem central de cada doutrina, e nadie pode lançar outro fundamento aparte de lo que foi puesto, lo qual é Jesucristo. Por lo tanto, se as doutrinas que apresentamos não exaltam a Cristo, são dignas de censura e a objeção é pertinente. Então, aqui temos uma ilustração de que haviam predicadores cristocêntricos antes mesmo de Minneapolis. Agora, Helena de White em 1890 hace também uma reflexão do que passou nesses 40 anos, mais ou menos, ou 45 anos, como queres. Ela disse: hemos estado predicando a lei hasta que quedamos tão secos como as colinas de Gilboa, sem rocío nem lluvia. Em outras palavras, a coisa não estava muito buena. Haviam predicadores que creíam na justificação por la fé, alguns, pero el énfasis era um énfasis mais em la lei. Agora, acercando-se de Minneapolis, temos algumas citas importantes. 1886, Helena de White diz: la salvación não está en el bautismo. Não se recibe com tener los nombres inscritos en los libros de la iglesia. Não se obtiene predicando la verdad. La salvación se consigue mediante una unión vivificante con Cristo que renueva el corazón. Outra cita: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. En otras palabras, hasta esta cita que nos gusta tanto, es una cita que viene antes de 1888. Bueno, vamos entonces al segundo período, que es énfasis en la justificación por la fe. Por supuesto, tú podrías arreglar los períodos de otra forma. Yo estoy simplemente por cuestiones didácticas eligiendo algunas de las fechas que me parecen que son útiles. Hubo tensiones teológicas, de doctrina y de personalidad. E ustedes conhecem, la Review tenía bajo el liderazgo o como editor Uriah Smith una línea más legalista. Por su vez, en el otro lado del país, Signs of the Times, con Wagner, un ex bautista, tenía una línea más de la justificación por la fe. E mientras el presidente de la Asociación General sacó un libro titulado La Ley en el libro de Gálatas, o la Epístola de Gálatas, Wagner, por su vez, não el mismo, el hijo ahora, que es de 1888, sacou um livro e nadie podia não perceber que foi uma resposta ao presidente da Associação General, que é agora o Evangelho em la Epístola a los Gálatas. Então, o clima já estava um pouco tenso. E então, vino a famosa Assembleia com sua reunião ministerial antes, ou sua Assembleia ministerial, e então a Assembleia que conhecemos. Houve muitos detalhes ali, pero não vou quedar nesses detalhes, senão a parte final não vai ter tempo. Pero ali houve discussões e, lamentavelmente, Jones tinha a doutrina correcta, por lo menos a base, a essência, pero o espírito não era tão bueno. E vocês conhecem a história que estavam discutindo ali
as diferentes tribos de Europa ali, se foram los hunos ou los alemanes ali, ou alemanos, e então, depois de uma exposição de Uriah Smith, Jones dijo, esse tipo não conhece da história, tem que recorrer a fuentes de história. E Ellen G. White depois lo dijo, tu não deverias ter dicho estas palavras porque isto generou uma situação difícil. Pero chegou um momento em la discussão onde uma pessoa de nome Morrison, ele simplesmente contestou a exposição de justificação por la fé. E então, Wagner e Jones não falaram uma sola palavrita, veniram por adelante com sua Bíblia em la mano ali, e cada leu um texto. Leu um texto, o outro, assim, de forma alternada. E alguns dizem que o que causou o maior impacto em aquele entonces não foi tanto as ponencias ou as exposições de justificação por la fé, pero escuchar solo a palavra de Deus. Agora, e o resultado desta assembleia? Bueno, eles quedaram divididos em 3 grupos. Alguns aceptaram o mensaje de justificação por la fé. O outro grupo lo rechazou. E como sempre, há aqueles que não tomam uma posição. Isso é muito importante para a discussão que vamos envolver um pouquinho depois. Agora, é interessante, reflexionando um pouquinho, por lo menos, sobre a compreensão de justificação por la fé. Ellen G. White era metodista, e eu até escrevi um estudo comparativo, um pequeno artículo comparando a teologia de Juan Wesley sobre salvação e de Ellen G. White. Ellen G. White tinha, por supuesto, alguns pontos em comum, pero Ellen G. White não era vítima da teologia de los demás. Então, se tu fores a ver ali, tu vas ver que Juan Wesley hablava de la justicia imputada de Cristo como uma herejía. E só quedava com a comunicada, ou seja, a perfeição, santificação. Ellen G. White, no livro Camino a Cristo, habla de la justicia imputada de Cristo. E também, por supuesto, de la comunicada. Então, tu vês que há cambios significativos até na compreensão de justificação por la fé. Uma outra ilustração, solo para que quedamos. Tu sabes que toda ilustração tem suas limitações, pero simplesmente para termos algumas ideias. Uriah Smith creía, como está ali na pantalla, que nós estamos crescendo em la gracia de Deus, ou seja, estamos crescendo com nossas obras ali que são generadas por Cristo, e então, ao final, quando viene la muerte, aquilo que quedou, porque nadie vai estar no reino del cielo sem ter completa conformidade à lei de Deus. Então, o que eu não pude fazer por minha conta, então Jesus vai imputar a parte que todavia quedou ali, que eu não alcancei. Pero, por sua vez, Ellen G. White tem outra visão e que nós creemos que é da Bíblia. Nós não só pecamos, nós somos pecadores, por lo tanto, a justiça de Deus nos cobre como um todo e não simplesmente algo. Então, a justiça imputada é completa. Por supuesto, estamos crescendo em la gracia ao mesmo tempo, pero essa é uma outra visão, uma compreensão basada em la condição humana. E o que é o mensaje de 1888? Quantidade de ministérios independientes hoje perguntam o que é o mensaje de 1888. E alguns dizem, mira, isto aí é a natureza humana caída de Cristo e é também a perfeição.
Pero se tu fores a estudar um pouco mais em detalhes, dá a impressão que realmente é o largo ênfasis que realmente hace a diferença. E aqui nós temos os incomparáveis encantos de Cristo e a verdade como é em Jesus. Estes eram os temas que Elena de White veía como eram cruciales em la apresentação. E não os detalhes como alguns ponem. Me gostaria só de compartilhar com vocês minha cita preferida, favorita de Elena de White, que a mim me encanta muito, que é de la devoción matutina, nuestra elevada vocación de 10 de enero. Cristo, su carácter y su obra es el centro y la circunferencia de toda la verdad. Él es la cadena a la cual están unidas las joyas de la doctrina. En él se encontra todo el sistema de la verdad. São poucas palavras, pero são muito claves. Dá a impressão que Cristo é tudo, não só Cristo. Mira, ali diz Cristo, su caráter e su obra. Então, não te quedas só com a persona de Cristo. E se Ele é o centro e a circunferência, então Ele praticamente é todo. Mira, poderíamos reflexionar um pouco mais sobre a cita, pero temos que ir adelante. Nós temos a tendência sempre a culpar o tempo. O problema não é o tempo, somos nós que sempre tentamos falar mais do que o tempo disponível. O terceiro período, discussões sobre o mensaje de 1888. Mira, é muito interessante a história, pero vou solo alguns pequenos detalhes. Em 1947, a Review and Herald publicou um livro titulado The Fruitage of Spiritual Gifts, ou seja, os frutos de los dones espirituales. E neste livro havia um capítulo do autor, de apelido Christian, que falava de 1888 e da grande vitória que Elena de White generou naquele entonces. Haviam dois missionários americanos, Willand e Short, em África trabalhando, e eles leram o livro, e quando viram a exposição sobre 1888, eles quedaram chasqueados e disseram: pero mira, não é assim. Aquilo foi uma vergonha, uma derrota, um fracasso. E então escreveram um material que vocês têm ali ao lado, 1888 reexaminado, e então enviaram à Associação General esse material. Uma junta lo evaluou, pero não aceitou a proposta de eles. E qual era a proposta deles? Eles diziam que na Assembleia de 1888, a Igreja cometeu um pecado corporativo. A Igreja não vai receber a bendição del alto pregón hasta que em outra Assembleia para nós todavia futura se tome um voto de arrependimento corporativo. Por que não aceitaram essa proposta que todavia é promocionada hoje por desta linha? Em primeiro lugar, não houve um voto de rechaço e tampouco nenhum voto. Em segundo lugar, os delegados quedaram divididos. Alguns aceitaram, outros foram em contra, como hablamos antes. Os mormones creem em bautismo por los muertos. Agora, tendríamos nós que crer em el arrependimento por los muertos? Eu não conhecia a Uriah Smith ou Butler ou nada deles allá. Então, é uma coisa, eu sou responsável delante de Deus por mis pecados, por minha aceitação ou rechazo do mensaje de justificação por la fé, pero não de eles ali. Então, por supuesto, isso não faz sentido. Frum los amenazou personalmente.
E dijo, mira, ou ustedes cambiam a posição, ou então eu vou a venir com todo. E depois sacou, no ano de 1971, este livro que é El Movimento del Destino. Poucas pessoas sabem, e eu lo descobri por acidente, que haviam 2 edições do livro. A primeira edição foi 1971, com forward, ou seja, uma apresentação, não seria um prefácio, mas uma apresentação por Robert Pearson, presidente da Associação General. Pero Short, tenho a impressão, era pariente de Pearson. Digo, mira, esse livro não tem o aporte que deveria ter. E então Pearson dijo, ou tu cambias o contenido de tu livro, ou então sacas minha apresentação de dentro do livro. E Frumlo faleceu, eu creio que foi 2 anos depois, 2, 3 anos depois, pero em 1978 surgiu uma edição revisada e agora com a apresentação por el fundador de Voz da Profecia, Richards. Dá a impressão que Pearson não queria que quedara sua apresentação ali adentro. Isso é só para ter uma ideia do clima. E muitas outras publicações surgiram depois disto. E vamos ao último período que eu chamo de tensões contemporâneas. Tenha em mente uma coisa, as raízes destas tensões não surgiram nesse período posterior a 1980, já existiam antes. Pero eu creio que aqui foi um período de convergência, por lo tanto lo chamo assim, e quantidade das publicações que eu pongo aqui são antes desse período. Então, tenha em mente, pero que todavia se desenvolveram e quedam ativas. O primeiro período de tensões em nossa época é ênfasis em la santificação e perfeição. Isto é, em certo sentido, uma herência praticamente metodista e com ênfase em la santificação e perfeição. Tenha em mente as sentenças que eu puse aqui. A primeira delas, Jesus como exemplo de obediência. Para eles, Jesus é mais mi modelo, mi exemplo, do que outra coisa. Por sua vez, minimiza a justiça imputada de Cristo. E alguns textos que eu pongo aqui que eu creio que podem, quizás, ser uma resposta a eles. Nesse grupo, tu tienes quantidade de publicações. A primeira edição do livro, El Santuário e seus Serviços, eu creio que é em espanhol o título dele, saiu em 1937. Depois, em 75, a década de 70 foi a década clave de exposições ali. Esse livro, Santuário e seus Serviços, tem um capítulo sobre a última geração. E no livro Perfection, a impossível possibilidade, é o título, perfeição, a impossível possibilidade, há 2 capítulos em contra o perfeccionismo e 2, por supuesto, exponendo o assunto. Pero um dos livros mais influentes foi Why Jesus Waits, de Herbert Douglas. Este livro habla de la cosecha. Quando a cosecha está madura, Jesus vai venir. E então, essa é a posição de ele. Esta posição está, dá a impressão, dentro da igreja cada vez mais forte. E há quantidade de pessoas da linha conservadora indo nessa direção. Ele quedou muito influente, Herbert Douglas, porque trabalhava em La Review, muito amigo de Kenneth Wood, e então seus livros, e há outros mais, eu só puse 3 aqui como exemplos, sacou vários outros da End e assim por adiante, e pois ele foi uma grande estrela na década de 70. E depois quedou um pouco mais abaixo. Pero a publicação do livro Mensajera del Senhor lo puse outra vez em evidência
E junto com a publicação do livro, veniram quantidade de outros livros, incluso a republicação deste livro aqui. Tu tienes também Jan Zucher, que foi professor por muitos anos em Cologne, um suíço, e essas são as bases de los ministérios independientes. A segunda posição é ênfasis em la justificação forense. Jesús como sustituto a la obediencia y minimiza el poder transformador del Evangelio. Y aquí tú tienes algunos textos bíblicos también. Esta posición es mantenida por los así llamados teólogos australianos. E não é um rótulo que nós outros agregamos, eles mesmos se lo chamam assim. Tu tienes o livro The Shaking of Adventism, ou El Zarandeo del Adventismo, que é de um autor que não é adventista, pero ele expõe muitas destas ideias e evalua nossa posição adventista da perspectiva daqueles que creem na predestinação ou da justificação forense, sem tomar em conta a contribuição do metodismo. O problema de Desmond Ford, que tu tienes ali al meio, não foi o santuário como alguns creem. O problema foi exatamente a doutrina de justificação por la fé. E então, para tentar arreglar as coisas, incluso alguns teólogos de Andrews, como tu tienes La Rondel e outros mais, eu creio que Hassel também, estiveram reunidos em um lugar em Califórnia chamado Palmdale, em 1976. Foi uma pequena reunião, pero as coisas não se arreglaram. E por supuesto, se tu crees em la justificação por la fé solo forense, não há por que manter o juízo investigador e a doutrina del santuário. Então, a doutrina del santuário e del juízo investigador foi praticamente o subproduto desta posição. E então, tu tienes o livro del ex-adventista Robert Brinsmith, Juzgado por el Evangelho. E esse ponendo o juízo investigador abaixo mesmo. Este tipo é uma das personalidades mais curiosas que tu vemos adentro do adventismo, porque ele era perfeccionista. Depois cambiou porque era da igreja de la Reforma, a mesma reforma que havia em Alemanha, e então de los reformistas, perdão. E então depois cambiou por influência de diálogo com Ford e também com eu creio com La Rondel, e então quedou em la posição mais ou menos que seria a linha básica. Depois foi para outro extremo, que é esse da teologia de los australianos, e então hoje é praticamente um místico. Tenho a impressão que ele todavia está vivo, não estou. A última notícia que tive é que ele tinha uma finca de, nós outros dizemos abacate, o palta em Austrália, pero praticamente um agnóstico. Bueno, a terceira posição, ênfasis em la relação com Cristo. Jesús como fuente automática de obediência, e esta é uma das posições mais populares hoje no adventismo. Então, eu leio minha Bíblia não para aprender a vontade de Deus, pero para alimentar minha relação mística com Jesus. E então, o que é importante do estilo de vida vai me venir automaticamente. Se não viene automaticamente, é legalismo. Isso nos ha dañado nosso estilo de vida, porque a obediência não é tão automática, ela é mediada por la palavra. Minimiza os valores de las ordenanças bíblicas. E temos os textos bíblicos ali, alguns como na sugerência, que a coisa não é tão fácil. Para alguns, o secreto é a relação com Jesus e é a única luta que eu tenho a manter. Eu não necessito lutar com as
fuerzas de las tinieblas. Pero si tú vas a Santiago, tú vas a ver que ali diz que nosotros tenemos que nos someter a Dios y resistir al diablo. Yo creo que en esta posición el énfasis es quedarse con someterse a Dios y el resistir al diablo no es importante. Por lo menos en la práctica. En la teoría todos son equilibrados. Hasta yo. Mira, el predicador clave desta posição foi Morris Venden. De seus livros, dos primeiros livros mais influentes é esse primeiro, Salvação por Fé e Vuestra Voluntad. Ele está disponível em espanhol. La Devoción Matutina, La Fé que opera, ou que obra, como lo quiera. Depois tu tienes el livro Ama a Dios e haga lo que quieres, que é, eu creio que uma exposição um pouco mais reciente del mismo tema, entonces tú tienes aquí Morris Venden y sus seguidores. La cuarta posición pone mucho énfasis en el amor de Dios. Y esta pone Jesús como demostración del amor de Dios en la cruz. Minimiza el valor de los méritos de Cristo. Y ahí tienes algunos textos como la parábola del hijo pródigo. Y principalmente, se podría agregar otros, pero el padre adventista de esta posición es Jack Provonsha, en su libro You Can Go Home Again. Y para ello, en la cruz no ocurrió expiación, solamente una demostración del amor de Dios. Y ustedes tienen en español también, o en castellano, la devoción matutina de Dick Wynn. Y si tú quieres dar una mirada, es solo ir al día 18 de febrero y tú vas a tener una exposición allí si Dios está interesado en méritos. Él dice que no hay esto. Eso es simplemente una ilustración, pero no hay una realidad. Y hay otros más, Charles Scriven, y tú tienes uno de los Graham Maxwell y otros más. Ahora para nuestra reflexión, aquí tú vas a ver que en el pasado hubo una época muy fuerte en las décadas de 70, 80, de tensión entre el grupo de la santificación y perfección y de la justificación forense. Da la impresión que ese grupo ahora perdió su fuerza. Pero ahora la cosa es mucho entre aquellos que están con la santificación, perfección y el grupo de la relación con Cristo, como la teología de Morris Venden. Entonces, y la posición equilibrada, que siempre es la mía, que es Cristo o Jesús es todo en todos. Ahora, me gustaría solo plantear un punto aquí. Esta posición, como ustedes pueden ver, armoniza los aspectos verdaderos de cada teoría anterior. Yo hasta estaba con ganas de agregar un slide sobre una diapositiva sobre un reloj de arena, pero el tiempo no me fue posible, porque normalmente el problema es cuando yo miro una cara de la moneda y mi oído de la otra. Entonces, cada una de las teorías tiene algo de verdad, pero desconocen el todo de la cuestión. Entonces, la posición equilibrada, vamos a só repasar. ¿El amor de Dios no es importante? ¿Y la relación con Jesús? Por supuesto, señalan, en cristianos somos. ¿Y la justificación es forense? Sí, pero no solo. ¿Y entonces, ¿y la santificación y perfección son importantes? Sí, pero no el perfeccionismo. Entonces yo creo que aquellos que sacan la posición de cada una de ellas tienen una visión más equilibrada. Como ejemplo, por supuesto, para mí el mejor libro es El Camino a Cristo, que fue publicado originalmente há 125 años por Fleming Revell, una editorial de Chicago.
1892, e eu creio personalmente que Heppenstall e Larondel também têm buenos aportes, e há outros livros mais, como de Arthur Hedenius e ok. Bueno, o reloj não para, então, considerações finais, eu creio que é a parte mais importante de nossa exposição. Mira, me gostaria ler para vocês uma cita de Elena de White. Nosotros hablamos mucho de justificación por la fe, pero tenemos la tendencia de mirarla só como una teoría y no vivir la justificación por la fe. Y entonces, antes da asamblea, Elena de White enviou uma carta a los delegados daquela asamblea, que é muito pertinente e creio que é buena para nós também, hoje que estamos estudando exatamente o mesmo tema. E vamos a suponer que ela esteja escrevendo para nós outros. 5 de agosto de 1888, poderíamos cambiar a fecha para o dia 29, que é nosso dia hoje, de abril de 2017. Apreciados hermanos que vão a participar da Assembleia da Associação General, temos a impressão de que esta Assembleia vai ser a mais importante reunião de las quais ustedes irão a participar. Este deveria ser um período dedicado a buscar sinceramente ao Senhor e humilhar nosso coração delante de Ele. Tenho a esperança de que considerais esta como a mais preciosa oportunidade para orar e juntos aconsejar-nos. E se a ordem do apóstolo de considerar a los outros superiores a nós outros mesmos fuera cuidadosamente obedecida, então podereis, em humildademente, com o Espírito de Cristo, investigar detenidamente as Escrituras para ver qual é a verdade. A verdade nada pode perder por uma cuidadosa investigação. Permitid que a palavra de Deus hable por si mesma. Permitid que ela seja sua própria intérprete. E a verdade brilhará com preciosas gemas em meio à oscuridade. Não é um bom conselho para nós outros que estamos reunidos neste simpósio? Aproveitar a oportunidade para orar também e não simplesmente estudar. E volvendo ao texto original, não me avergüenzo do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação a todo el que crê. Primeiro ao judío e também ao grego. En el Evangelio, la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, el justo viverá por la fe. O aquel que es justo por la fe viverá, como otras traducciones lo ponen. Gracias.